Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores, a população que está nos assistindo, nos ouvindo pela rádio. Declaro aberta a terceira sessão ordinária do ano 2021. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. O Senhor vela por aqueles que o amam, mas exterminará todos os maus. Que minha boca proclame o louvor do Senhor, e que todo ser vivo bendiga eternamente o seu santo nome. Muito obrigado. Hoje é uma sessão extraordinária. Gostaria, antes de passar a palavra ao primeiro secretário, de explicar que a sessão extraordinária de hoje se dá em face da comissão processante instaurada para apurar infrações político-administrativos em face da prefeito municipal interino Lindeval Augusto Mota, processo ético disciplinar número 01/2021, que emitiu relatório preliminar conforme artigo 5º, inciso 3º do decreto de lei 201/67. O relatório preliminar apresentado pela comissão processante foi assinado pelo relator e o membro, que decidiram pelo arquivamento da denúncia, tendo como voto vencido o presidente da comissão, que apresentou o relatório preliminar para prosseguimento. Portanto, por 2 votos contra 1, relator e membro contra presidente, a comissão decidiu arquivar a denúncia. Diante da decisão de arquivamento da denúncia, conforme relatório preliminar emitido pela comissão processante, este deverá ser submetido ao plenário conforme artigo 5º, inciso 3º do decreto de lei 201/67. Esse momento diz respeito ao arquivamento ou não da denúncia. Comunico ainda que a votação será nominal e por ordem alfabética, onde todos os vereadores irão participar. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura da defesa prévia apresentada pelo denunciado. Ilustríssimo senhor presidente da comissão processante, número 01/2021, vereador Marcos Paulino da Silva. Lindeval Augusto Mota, brasileiro, divorciado, vereador eleito e atualmente prefeito interino da cidade de Anhembi, portador da cédula de identidade aqui identificado, inscrito no CPF também identificado, residente domiciliado na rua João Pessoa, número 63, Piramboia, CEP 18.630.000, na cidade de Anhembi, comarca de Conchas. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por seu advogado que subscreve, na forma da procuração anexa, apresentar defesa prévia nos autos presente processo, valendo-se dos seguintes argumentos de fato e de direito que passa a expor. Dos fatos. 1. A condição de prefeito interino do denunciado. É fato notório e público que os registros das candidaturas de Miguel Vieira Machado Neto, prefeito, e Alexandro da Silva, vice-prefeito, foram indeferidos pela Justiça Eleitoral, eleições municipais do ano de 2020, com processo já transitado em julgado. Nova eleição correrá no município de Anhembi em 4 de julho de 2021, conforme resolução TRE/SP número 538/2021. A comissão processante encontra-se arquitetada nesse contexto, pois visa minar a força política do denunciado, futuro candidato, já referendado em convenção partidária, documentos em anexo. O denunciado, na primeira sessão legislativa do ano eleitoral vigente, foi eleito presidente da Câmara Municipal pelos pares do Legislativo, e respeitada a ordem de sucessão, desde 1 de janeiro de 2021, exerce o cargo de prefeito municipal de forma interina.
Diante desse cenário, a dupla vacância deu aso à assunção interina do então presidente da Câmara Municipal, ora denunciado, ao cargo de prefeito municipal. A interinidade no cargo lhe foi deferida por derivação de sua condição de presidente da Câmara de Vereadores. Este aspecto é de extrema relevância para suscitar se seria possível cassação de prefeito interino por atos administrativos praticados preteritamente por ex-chefes do Poder Executivo. A resposta é não. O denunciado foi eleito para vereador, assumiu a presidência da Câmara Municipal, não almejou, portanto, qualquer relação com atos de Poder Executivo. Seu cargo, portanto, não é de expectativa substitutiva à do prefeito, tal como é da natureza do vice-prefeito. Não há dúvidas, porém, que a condição de interino não o isenta de responsabilidades durante a gestão, por atos administrativos irregulares que venha a praticar. Há inúmeros casos de improbidade administrativa em face de prefeitos interinos, mas o caso concreto aponta outro cenário. O denunciado está sendo processado por atos que não praticou e que, pelo contexto, não tinha como, de imediato, saber. E uma vez conhecidos os fatos, no interstício de aproximados 100 dias de governo, exonerou os servidores. Por estas razões, conclui-se que a comissão processante é caso de teratologia jurídica. E sobre esse aspecto, a saber, possibilidade e legalidade de cassação de prefeito na condição de interino, por fatos pretéritos da sua posse, a comissão processante deverá se debruçar motivadamente o que se requer. 2. Da denúncia e seus atores. A denúncia foi assinada pelo cidadão Carlos Peçanha de Lima Esteves, conhecido como Mané do Carioca, candidato nas eleições de 2020 pelo Partido Progressista, e, para a presente legislatura, encontra-se na condição de suplente. É, portanto, interessado direto na cassação do denunciado e também do atual presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Augusto de Moura, envolvido direto com a situação de nepotismo. O denunciante retrata a hipótese de nepotismo por conta de duas nomeações ocorridas em 1º de novembro de 2018 e 24 de agosto de 2020, pelos então prefeitos, autoridades nomeantes Miguel Vieira Machado Neto e Sebastião de Quadros Neto, respectivamente. Esclarece também, a bem da verdade, que o nepotismo está configurado a partir de laços de parentesco da senhora Amanda Cristina de Moura e do senhor Manuel Ferreira de Andrade Júnior com o vereador Rodrigo Augusto de Moura. Repita-se, atual presidente em exercício da Câmara Municipal de Anhembi. Aqui tem um quadro identificando aqui, ó, Amanda Cristina de Moura, cargo em comissão, Departamento de Saúde, nomeação 1 de novembro de 2018, parentesco, irmã Germana. Manuel Ferreira de Andrade Júnior, cargo em comissão, Serviços Administrativos e Financeiros, 24 de agosto de 2020, parentesco por afinidade, genro. Destaca-se que Rodrigo Augusto de Moura é vereador de primeiro mandato, eleito para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Ao tomar posse em 1º de janeiro de 2021 e tendo conhecimento da relação de parentesco com cargos em confiança, pressupõe-se que haveria de informar aos implicados, Poder Executivo e parentes então nomeados em 2018 e 2020, sobre a existência do vínculo e, consequentemente, do denominado nepotismo superveniente. Entretanto, optou pelo silêncio. Não bastasse, como presidente da Câmara em exercício, tinha conhecimento de movimentação internas, tais como as protagonizadas pelo vereador Rodrigo Elias Pinto, por meio dos requerimentos número 2 e 9, que almejam informações para identificação dos cargos em confiança. Explica-se, para documentar a denúncia a ser feita por terceiro, suplente ao cargo de vereador, 2 requerimentos foram feitos ao Poder Executivo pelo vereador Rodrigo Elias Pinto, atual primeiro secretário, sucessor imediato da presidência da Câmara Municipal. Ademais, passados mais de 100 dias da atual administração, além dos pedidos de informações contidos nos requerimentos 2 e 9 desta Câmara de Vereadores, ambos de 2021, em anexo, não há que se alegar desconhecimento da situação do quadro de pessoas que ocupam cargos comissionados por parte do prefeito Lindeval Mota.
Pelo requerimento número 2/2021, se colheu informações sobre todos os cargos de confiança existentes. As informações foram prestadas pelo senhor prefeito, ora denunciado, pelo ofício número 079/2021, de 25 de fevereiro de 2021. No requerimento número 9/2021, noticiou-se a hipótese de nepotismo. De posse de tais informações, no dia 30/4/2021, o denunciado exonerou os envolvidos. Mesmo assim, a incompatibilidade caracterizadora do nepotismo, de forma maliciosa e com nítido propósito político, foi atribuída ao denunciado, que assumiu o cargo de prefeito inesperadamente em 1º de janeiro de 2021. A denúncia foi recebida no dia 3 de maio de 2021, por ocasião da 7ª sessão ordinária, sem qualquer motivo para tanto, e não havendo motivos, operou-se contra a legem, como adiante será exposto. 3. Da ciência da incompatibilidade à efetiva exoneração. As exonerações foram consolidadas por meio da portaria número 11.486/2021 e portaria número 11.487/2021, ambas de 30 de abril de 2021. A denúncia foi recebida em 3 de maio de 2021, na 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal. As nomeações foram feitas em 1º de novembro de 2018 e 24 de agosto de 2020, por outros chefes do Poder Executivo, insta-se pelos então prefeitos Miguel Vieira Machado Neto e Sebastião de Quadros Neto. A incompatibilidade e consequente nepotismo superveniente somente teve origem com a posse de Rodrigo Augusto de Moura como vereador em 1º de janeiro de 2021, que assumiu a presidência da Câmara de forma sucessória, no lugar justamente do denunciado, então presidente eleito da Câmara Municipal pelos pares. De 1º de janeiro de 2021 em diante, portanto, o denunciado assumiu repentinamente a árdua e hercúlea tarefa de assumir o comando de uma cidade, a propósito, em tempos de circunstancial e notória calamidade na saúde pública. Cabe reiterar que não houve fase de transição, o que, por si só, afasta qualquer relação de que negligência do denunciado à frente da situação superveniente de nepotismo. A fase de transição acontece natural e tradicionalmente em rupturas de governanças por força de princípios republicanos. Este interstício é absolutamente importante para conhecimento do status e definição de prioridade e tomada de decisões. Nisso se insere, obviamente, conhecer a situação do quadro de servidores públicos e quem aqueles que exercerem cargos em confiança. Tal truísmo se faz relembrar, pois o denunciante quer dar tom de negligência ao denunciado, passados mais de 100 dias. Quer fazer crer que o denunciado manteve nomeado pessoas impedidas, valendo-se para tanto da Lei Municipal número 1479 de 14 de maio de 2001, especialmente seu artigo 1º, que assim dispõe. Artigo 1º. A administração pública municipal, direta ou indireta, não poderá contratar ou nomear, manter contratado ou nomeado qualquer pessoa que queira ocupar ou ocupe cargo de confiança ou que seja demissível ad nutum, desde que mantenha parentesco em linha reta, colateral ou afim até o 3º grau, com prefeito, vice-prefeito e presidente da Câmara. Uma vez constatada a incompatibilidade, já em 30 de abril de 2021, o denunciado exonerou Amanda Cristina de Moura e Manuel Ferreira de Andrade Júnior de seus respectivos cargos. Não os manteve no cargo, portanto, como quer fazer crer a retórica denúncia. O denunciado não conservou a situação depois de revelada a incompatibilidade superveniente. Ademais, se o denunciado não nomeou e não possui relação de parentesco com nenhum deles, não há de se falar em manutenção de algo que nunca fez. Lógica simples, mas que os aspectos políticos obnubilaram a missiva política eleitoral. Com efeito, a Câmara Municipal de Anhembi aproveitou do ensejo da denúncia para instrumentalizar ações políticas contra o denunciado, atual candidato a prefeito na eleição suplementar, conforme convenção municipal realizada em 1º de junho de 2021, a ser realizada no dia 4 de julho do corrente ano.
Todos esses aspectos devem ser levados em consideração pela comissão processante. 4. Do recebimento da denúncia pela Câmara Municipal, perda do objeto e possibilidade de outras providências, desproporcionalidade. Na 7ª sessão ordinária, realizada em 3 de maio de 2021, a denúncia foi lida e recebida. Nesse dia, o denunciado já havia cessado a incompatibilidade com as exonerações, em 30 de abril de 2021. Fato é que a denúncia foi recebida em 3 de maio de 2021, ou seja, posteriormente aos atos de exoneração pela portaria número 11.486 de 2021 e portaria 11.487 de 2021, ambas de 30 de abril de 2021. Tal fato já evidencia a completa ausência de motivos para a instauração de uma comissão processante. O desiderato, porém, tem seus contornos marcadamente políticos. Ora, conforme previsto na própria lei municipal em tela, a Câmara Municipal poderia, em face da denúncia, deliberar alternativamente pela adoção de qualquer outra medida pertinente. Vejamos. Artigo 6º. Qualquer cidadão será parte legítima para denunciar qualquer suspeita de violação à presente lei, diretamente à Câmara Municipal, ou pedir providência judicial, quanto ao seu cumprimento e eficácia. Parágrafo único. A Câmara Municipal, recebendo qualquer denúncia ou pedido de providência que verse sobre a presente lei, deverá incluí-la imediatamente na primeira sessão ordinária, que se seguir para ser deliberado pelo plenário, por maioria absoluta, sobre seu cabimento e recebimento ou qualquer outra medida pertinente. Tal hipótese sequer foi considerada em plenário, não consta qualquer menção na ata anexa, o que evidencia a desproporcionalidade à frente da realidade. Por tal mecanismo, poderia-se verificar justamente que as exonerações foram efetivadas. Mais que isso, que a incompatibilidade foi superveniente e que está relacionada com o atual presidente da Câmara Municipal. E, o mais importante, que não foi o denunciado quem os nomeou, mas sim prefeitos anteriores. Sobre tal aspectos, requer que essa comissão manifeste sobre o porquê de ter desconsiderado tal alternativa legislativa e o porquê de sequer ter mencionado tal hipótese quando do recebimento da denúncia. Vê-se, pois, uma obtusa tendência da Câmara Municipal em prejudicar o denunciado politicamente, mesmo diante da ausência de quaisquer motivos, tal como se evidenciar pelos documentos constantes dos autos. 5. Parcialidade manifesta do presidente da Câmara, envolvido direto com a incompatibilidade. Rodrigo Augusto de Moura, atual presidente da Câmara Municipal, e justamente sobre quem recaia a relação de nepotismo, encontra-se na linha sucessória imediata à do prefeito e, mesmo assim, votou pela abertura da comissão processante. Da mesma forma, agiu Rodrigo Elias Pinto, primeiro secretário, quem, igualmente, encontra-se na linha sucessória, a saber, presidir a Câmara Municipal. Encerrada a votação e constituída a comissão processante, o senhor Rodrigo Augusto de Moura, atual presidente da Câmara e envolvido direto no nepotismo, se arvorou, inclusive autorizado a já se pronunciar em sua própria defesa, tecendo longa explanação, conforme transcrição e imagem, recorte abaixo. Em suma, alega que ao assumir o cargo como vereador, tinha conhecimento de que seus parentes exerciam um cargo em comissão. Tal constatação é óbvia na medida em que os então servidores eram respectivamente irmã germana e sogro. E, por qual razão não comunicou tal fato tão logo assumiu supervenientemente a presidência da Câmara? Essa pergunta deve ser respondida. Não bastasse, votou favorável à abertura da comissão processante, mesmo sendo a pessoa sobre a qual recai o lastro de parentesco, com aqueles que vinham exercendo o cargo comissionado. Entretanto, querem colocar na conta do denunciado a infração. Palavra livre. Fazendo uso da palavra, o vereador Rodrigo Augusto de Moura diz: novamente, boa noite a todos. Gostaria de falar um pouco sobre algumas dúvidas que tiveram após essa denúncia que foi protocolada. Algumas dúvidas sobre que tipo de favorecimento, então, gostaria de explanar. Bastante pessoas vieram me comunicar sobre que tipo de benefícios as pessoas mencionadas nessa denúncia acabaram tendo ao ingressar na política. Então, como se fala,
não vou entrar no mérito da denúncia. Eu vou falar um pouco sobre a situação que se encontra. A Amanda Cristina de Moura, para quem não conhece, ela foi contratada, bom para explicar, porque às vezes a denúncia acaba sendo um pouco fria, em 2018, pelo então prefeito Miguel Machado, e após a substituição do prefeito, foi mantida pelo Sebastião de Quadros Neto. E por fim, foi migrado, e ela acabou sendo mantida no cargo até a presente data. Houve promoção nesse período de 2018 até agora? Não, não foi promovida. É o mesmo salário. Então, para acabar com essa questão de dúvida, de favorecimento nessa questão, gostaria de explanar que ela trabalha desde 2018, que não foi uma questão de eu entrar na política para ela ter um favorecimento. Gostaria de deixar claro aqui. Na mesma situação encontra-se o senhor Manuel. Antes de entrar na política, foi contratado pelo senhor prefeito naquele momento, Sebastião de Quadros Neto. E após eu ingressar, ele se manteve também no mesmo cargo. Então eu gostaria de explanar isso para as pessoas entenderem que isso não foi um benefício. Não entra no mérito da denúncia. Estou entrando no mérito da situação. Não houve favorecimento. Votei a favor da denúncia, porque o momento é de ser transparente, independente da situação. Nesse momento, não é uma forma de condenação. Gostaria de deixar aqui que serão feitos todos os processos. Espero que todos possam seguir dessa forma que a gente conversou antes da sessão. Uma forma transparente, alinhada e sim, eu acho que a grande função dos vereadores é exatamente essa. A situação que tiver que ser avaliada, será avaliada. O propósito que entrei na política não foi, como exemplo, eu dei da Amanda Cristina, não foi para favorecer nenhuma pessoa da minha família. Nunca fui político, então o propósito que trago é exatamente esse, de ser transparente e mostrar, mesmo o momento que tiver que ser avaliado. Avaliar de forma serena, transparente e tentar trazer o que realmente acontece para a discussão. Então, gostaria de explanar, nesse momento, falar das circunstâncias dessas pessoas que foram mencionadas na denúncia. Deixo aqui registradas essas ponderações. Muito obrigado. Esse comportamento avilta o princípio da moralidade, por ter conhecimento do nepotismo superveniente e não comunicar tal fato ao Poder Executivo. E o princípio da imparcialidade, por não se abster da votação e ainda pronunciar-se em sua defesa e emitir juízo de valor em antecedência ao próprio denunciado. Não há como negar que sua manifestação tem natureza de meia-culpa, pois tenta justificar uma ilegalidade aparente que somente a ele pode ser atribuída. Na prática, sua conduta configurou a ocupação da posição do próprio acusador, o que avilta a rigidez da processante. Frente a tal cenário, a comissão processante deverá se ater em sua motivação. 6. Nepotismo e alcance da súmula vinculante número 13 e da Lei Municipal número 1479/2001. O processo foi instaurado sem motivos e em manifesta violação à súmula vinculante número 13 e ao artigo 1º da Lei Municipal número 1479 de 14 de maio de 2021. É certo que a existência de motivos objetivos é elemento a ser verificado no âmbito de qualquer processo para apuração de infração política administrativa. A isso se pode atribuir o nome de justa causa, à frente de uma materialidade e uma conduta administrativa. O presente caso demonstra justamente o contrário. Fato é que o recebimento da denúncia operou-se contra a legem e se sustenta em ilegalidade e abuso de poder, uma vez que o processo foi inaugurado em manifesta violação aos marcos normativos acima mencionados, bem como em detrimento do princípio constitucional da imparcialidade e da proporcionalidade. Explicam-se os porquês. 1. O denunciado não possui relação de parentesco com as pessoas nomeadas. 2. A incompatibilidade está relacionada com o atual presidente da Câmara Municipal. 3. Não foi o denunciado quem as nomeou, mas sim prefeitos anteriores. 4. Se não os nomeou e não possui relação de parentesco, não há de se falar em manutenção de algo que nunca fez. 5. Inexiste ajuste de designações recíprocas. As nomeações são pretéritas a posse do denunciado como prefeito interino. 6. O denunciado resolveu a incompatibilidade com exonerações 30 de abril de 2021, as quais ocorreram antes do recebimento da denúncia, sessão de 3 de maio de 2021. 7. Não cabe processo de cassação de prefeito interino por atos administrativos pretéritos.
8. Por todos os anteriores, não há violação à moralidade e à impessoalidade. Ocorre que, repita-se e insista-se, mesmo diante da ausência de qualquer critério de conformação com o espectro de referida súmula e marco normativo municipal, a denúncia foi recebida, isso tudo no contexto de eleição suplementar que se avizinha. Afora isso, o vereador envolvido com laços de parentesco com então servidores comissionados participou da votação em aviltante parcialidade. E se a denúncia de infração político-administrativa se funda nesses dispositivos, cabe verificar, no âmbito da justificação do presente processo, se os requisitos objetivos de conformação dos fatos com o normativo, a subsunção, foram ou não preenchidos. Cabe advertir ainda que a caracterização de nepotismo implica um mínimo de esforço analítico diante da realidade, tanto que precedentes do Supremo Tribunal Federal alertam para o uso inadequado do instituto do nepotismo, tal como no caso concreto. Vejamos. Considerada a amplitude e a complexidade da estrutura administrativa dos diversos órgãos do Poder Judiciário no tocante à gestão de seus servidores efetivos ou não, entendo que não configura nepotismo a nomeação de pessoas sem vínculo efetivo com o órgão para cargo de direção, chefia ou assessoramento, sem que se questione a existência de qualquer influência do servidor efetivo com quem o nomeado é casado, mantém relação estável ou possui relação de parentesco sobre a autoridade nomeante, seja para fins de se alcançar interesses pessoais do servidor efetivo, devido a relações de amizade, subordinação ou mudança de localidade, por exemplo, ou da autoridade nomeante, mediante troca de favores, sob pena de se afrontar um dos princípios que a própria resolução CNJ 7/2005 e a súmula vinculante número 13 pretenderam resguardar, qual seja, o princípio constitucional da impessoalidade. Para se configurar nepotismo, o cônjuge servidor efetivo da nomeada em cargo em comissão deve estar investido em cargo de chefia, direção ou de assessoramento, e essa verificação deve ser feita na data da nomeação do denunciado. MS 28485, voto do relator ministro Dias Toffoli, primeira turma, julgado em 11 de novembro de 2014, publicado no DJE 238, de 4 de dezembro de 2014. Ao editar a súmula vinculante número 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na administração pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber, 1. Ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada. 2. Relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante. 3. Relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada. 4. Relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 2. A incompatibilidade da prática enunciada da súmula vinculante número 13 com o artigo 37 caput da Constituição Federal de 1988 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público, ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada à pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. Reclamação 19.529, no agravo, relatoria do ministro Dias Toffoli, segunda turma, julgada em 15 de março de 2016, publicado no DJE 72 de 18 de abril de 2016. Não se pode perder de vista que o precedente representativo da súmula vinculante 13 é o resultado produzido pela Declaração de Constitucionalidade da Resolução 7 de 2005 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Sobre o alcance do ato normativo acima transcrito, já me manifestei, enquanto Conselheiro Nacional de Justiça, em situações envolvendo o Poder Judiciário, considerando necessária a presença de vínculo de subordinação entre dois cargos de comissão de assessoramento exercidos por parentes para configurar nepotismo. Na presente hipótese, tem razão a reclamante. Essa premissa deixou de ser
considerada pelo ato reclamado. Como se vê, o caso acima envolve nomeação de pessoas que, apesar de parentes entre si, não guardam nenhum parentesco com a autoridade nomeante, sem qualquer vínculo de subordinação entre elas. Inclusive, integram os quadros de pessoas jurídicas distintas, sendo, portanto, indevida a aplicação da súmula vinculante no caso. Reclamação 28164, relatoria do ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, julgada em 27 de março de 2018, publicado no DJE 61 de 3 de abril de 2018. Ementa constitucional e administrativo, súmula vinculante número 13, ausência de configuração objetiva de nepotismo, reclamação julgada improcedente, liminar anteriormente deferida cassada. 1. Com a edição da súmula vinculante número 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na administração pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber, 1. Ajuste mediante designações recíprocas. Quando inexistente, a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada. 2. Relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante. 3. Relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada. E 4. Relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 2. Em sede reclamatória, com fundamento na súmula vinculante número 13, é imprescindível a perquisição de projeção funcional ou hierárquica do agente político ou do servidor público de referência no processo de seleção para fins de configuração objetiva de nepotismo, na contratação de pessoa com relação de parentesco com ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento no mesmo órgão, salvo ajuste mediante designações recíprocas. 3. Reclamação julgada improcedente, cassada liminar anteriormente deferida. Reclamação 18564, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, com redação dada pelo ministro Dias Toffoli, segunda turma, julgado em 23 de fevereiro de 2016, publicado no Diário da Justiça de 161, de 3 de agosto de 2016. Os precedentes acima indicados apontam pela necessidade de razoabilidade e proporcionalidade ao se inferir a prática de nepotismo. E o caso, em concreto, traz à tona que o recebimento da denúncia se deu à margem dos parâmetros normativos. Tomando por base tais precedentes, verifica-se que o âmago da questão está em ponderar se o denunciado agiu com imoralidade ou pessoalidade, e o que, ao certo, se pode afirmar que não. A propósito, a incompatibilidade se configurou de forma superveniente quando o vereador Rodrigo galgou o cargo de presidente da Câmara. Há, no caso, um profundo desprezo à proporcionalidade, princípio inerente aos administrativos. Esse é o cerne da questão. Nessa esteira, tem-se que os documentos juntados aos autos comprovam justamente o contrário do alegado na denúncia, isto é, que não há provas do suposto nepotismo imputado ao denunciado, razão pela qual, nos termos do artigo 5º, inciso 1, do Decreto-Lei número 201/67, a denúncia é inepta por ausência de provas e, portanto, não haveria de ser recebida. As nomeações eram pretéritas e, configurada a incompatibilidade, o denunciado exonerou. Vê-se, portanto, completa desproporcionalidade entre a dinâmica real e o desiderato político de se buscar a cassação do denunciado. Tal aspecto deverá ser levado em consideração no parecer a ser emitido. 7. Dos pedidos. Ante todo o exposto, requer, respeitados o contraditório e a ampla defesa, bem como o procedimento previsto no Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que a comissão processante emita parecer pelo arquivamento da denúncia, considerando todos os aspectos acima argumentados e elencados, sob pena de considerar não motiva a decisão, submetendo-se após ao plenário para confirmação da decisão. Testemunhas arroladas: 1. Amanda Cristina de Moura. 2. Manuel Ferreira de Andrade Júnior. 3. Rodrigo Augusto de Moura. Nesses termos, pede deferimento: Bauru, 8 de junho de 2021,
Luiz Henrique Martim Herrera, OAB/SP, número 266148. Acompanhe anexo à procuração. Sem outros documentos em anexo. Encerrou a defesa, senhor presidente. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do relatório preliminar da comissão, assinado pelo relator e o membro, optando pelo arquivamento da denúncia. Comissão processante, relatório preliminar, referente ao processo da Comissão de Investigação e processante número 1/2021. A comissão processante, constituída na sessão do dia 3 de maio de 2021, por ocasião da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal, composta pelos senhores vereadores Marcos Paulino da Silva, presidente, Edivaldo Israel Amâncio, relator, e Tiago Antônio Ataíde Beca, membro, vem apresentar relatório preliminar acerca do processamento e encaminhamento a ser dado à denúncia que imputa a prática de infração política administrativa ao prefeito municipal de Anhembi, senhor Lindeval Augusto Mota, que exerce o cargo de forma interina desde 1º de janeiro de 2021. Síntese dos fatos. Por iniciativa do Carlos Peçanha de Limas Esteves, foi protocolada na Câmara Municipal de Anhembi, no dia 29 de abril de 2021, denúncia que retrata a hipótese de nepotismo por conta da incompatibilidade de 2 servidores públicos, a saber, Amanda Cristiane de Moura e Manuel Ferreira de Andrade Júnior, haja vista possuírem comprovadamente relação de parentesco com o vereador Rodrigo Augusto de Moura, quem exerce desde 1º de janeiro de 2021 a presidência desta Casa Legislativa. Aponta a denúncia, e tal fato se confirma, que as nomeações foram realizadas em 1º de novembro de 2018 e 24 de agosto de 2020, pelos prefeitos à época Miguel Vieira Machado Neto e Sebastião de Quadros Neto, respectivamente. Por conta disso, o atual prefeito em exercício teria incidido na prática de nepotismo, conforme previsto no artigo 1º da Lei Municipal número 1479, de 14 de maio de 2001, que assim dispõe. Artigo 1º. A administração pública municipal, direta ou indireta, não poderá contratar ou nomear, manter contratado ou nomeado qualquer pessoa que queira ocupar ou ocupe cargo de confiança ou que se seja demissível ad nutum, desde que mantenha parentesco em linha reta, colateral ou afim, até o 3º grau com o prefeito, o vice-prefeito e o presidente da Câmara. A denúncia, portanto, cinge-se ao verbo manter, como sendo elemento do tipo caracterizador da infração, uma vez que o senhor prefeito manteve no cargo os servidores acima identificados, ao tempo que havia incompatibilidade com o atual presidente da Câmara, isto é, a partir de 1º de janeiro de 2021. Para tanto, capitula a infração político-administrativa do denunciado, nos incisos 7 e 8 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 7. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Por conta disso, o denunciante requer que esta Casa Legislativa
conclua pela cassação do mandato do prefeito municipal por infração político-administrativa, configurada pela prática de nepotismo, por nomear ou manter nomeado pessoas impedidas de ocupar cargos em comissão ou demissíveis ad nutum por serem parentes do presidente da Câmara, Rodrigo Augusto de Moura. Folhas 11. Defesa prévia. Recebida a defesa prévia, a comissão processante reuniu-se na data de 14 de junho de 2021, às 15 horas, para proceder à leitura e análise. Esta comissão destaca os seguintes argumentos de defesa. A. A incompatibilidade está relacionada com o atual presidente da Câmara Municipal. B. O denunciado não possui relação de parentesco com as pessoas nomeadas. C. O denunciado não foi autoridade nomeante, mas sim prefeitos anteriores. D. O presente caso não se enquadra na hipótese de nepotismo por ajuste de designações recíprocas. E. O denunciado resolveu a incompatibilidade com exonerações convalidadas em 30 de abril de 2021, por meio de portarias. F. As exonerações foram efetivadas antes do recebimento da denúncia, faltando, portanto, justa causa para o seu recebimento. Por todos esses aspectos, alega que o denunciado não agiu com imoralidade ou pessoalidade, além de que, por se tratar de nepotismo superveniente, tão logo soube da incompatibilidade, procedeu às exonerações. Em suma, pede que esta Casa de Lei analise os autos sob a ótica dos precedentes do STF acerca da adequação da súmula vinculante número 13 ao caso concreto, levando-se em conta ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No mais, a defesa traz à tona outras questões relacionadas à imparcialidade e ao caráter meramente político do recebimento da denúncia. Arrolou testemunhas, ao final pugnou pelo arquivamento. Parecer prévio. Não há como negar que existem provas nos autos da relação de parentesco entre o atual presidente da Câmara Municipal, senhor Rodrigo Augusto de Moura, e Amanda Cristina de Moura e Manuel Ferreira de Andrade Júnior. Há prova nos autos também que tais nomeações ocorreram em 1º de novembro de 2018 e 24 de agosto de 2020, pelos prefeitos Miguel Vieira Machado Neto e Sebastião de Quadros Neto, respectivamente. Logo, há de se concluir que não houve qualquer participação do denunciado nos atos de nomeação. Há de se verificar se haveriam indícios de má-fé, pessoalidade e imoralidade do denunciado na manutenção de referidos cargos, após assumir interinamente o cargo em 1º de janeiro de 2021. De fato, essa incompatibilidade somente surgiu no mundo dos fatos a partir do dia 1º de janeiro de 2021, quando o então vereador assumiu a presidência da Câmara Municipal. Nesta data, é fato público e notório que o denunciado assumiu de forma interina o cargo de prefeito municipal. O contexto, portanto, é de provisoriedade, já que, no mês de agosto de 2021, nova eleição municipal ocorrerá na cidade. E considerando esse contexto e todos os aspectos trazidos pela denúncia e também pela defesa, a comissão processante deve buscar encontrar elementos de mérito para concluir pelo prosseguimento do processo, haja vista que, ao final, a Câmara Municipal deverá decidir, a partir de elementos concretos, de que a infração verdadeiramente ocorreu. Apesar da incompatibilidade ser manifesta, isso não significa automaticamente que ocorreu a prática de nepotismo. A prática de nepotismo depende do preenchimento de elementos objetivos e subjetivos para sua configuração, o que essa comissão não vislumbrou encontrar. Tendo assumido o cargo de forma interina em 1º de janeiro de 2021, forçoso seria deduzir que houve qualquer envolvimento do denunciante na nomeação ou manutenção dos cargos. Em primeiro lugar, porque se tratou de incompatibilidade superveniente, apesar das nomeações terem ocorrido em 1º de novembro de 2018 e 24 de agosto de 2020. A configuração de suposto nepotismo só se pode inferir após 1º de janeiro de 2021, pelas razões já expostas. Os requerimentos de número 2/2021 e de número 9/2021 que amparam a denúncia deram conta de que a incompatibilidade ocorria com o que o denunciado decidiu pela exoneração em 30 de abril de 2021. Apesar de ter passado certo tempo entre tais requerimentos
e as exonerações em decorrência da medida de fechamento da Prefeitura face à pandemia pelo Covid, conforme decreto, fato é que o prefeito tomou providências, restabelecendo a moralidade, a que nesse intervalo tomou ciência. Apesar do Executivo Municipal não ter respondido ao segundo requerimento de forma solene, não se faz possível concluir que houve negligência, já que as exonerações foram efetivadas. Por consequência, em segundo lugar, não se pode atribuir ao denunciado má-fé e violação ao princípio da impessoalidade. Os documentos apontam que o denunciado não foi a autoridade nomeante e com ele os servidores exonerados não guardam qualquer relação de parentesco. Nem mesmo é possível se inferir dos autos que houve ajuste de designações recíprocas, mesmo porque nenhum parente do denunciado integra os quadros de servidores do Poder Legislativo. Em terceiro lugar, verificou essa comissão que, apesar das referidas portarias de exoneração não terem sido juntadas nos autos pela defesa, o denunciante, de fato, expediu a portaria número 11.486/2021 e portaria número 11.487/2021, ambas de 30 de abril de 2021. Isso põe em evidência que a incompatibilidade já não mais existia em 3 de maio de 2021, data em que ocorreu o recebimento da denúncia. Há de se concluir, portanto, que a partir dos documentos juntados, o assunto imputado na denúncia já foi resolvido com as exonerações. E ressalta-se, antes do recebimento da denúncia, essa comissão leva em conta também que no período em que perdurou a incompatibilidade, de 1º de janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021, não houve qualquer prejuízo ao erário público por conta da continuidade da vigência das portarias pretéritas de nomeação. Os servidores. Por fim, cabe considerar que pelas circunstâncias em que o denunciado assumiu o cargo de prefeito municipal e o tempo de permanência da incompatibilidade, força a convir que, em homenagem ao princípio da razoabilidade, o denunciado não violou os princípios da impessoalidade e moralidade inerentes ao nepotismo, com o que a resolução pela cassação seria desproporcional. E consciente dessas sintéticas razões expostas, que essa comissão conclui pelo arquivamento da denúncia, considerando que, a par dos termos da imputação capitulada no artigo 4º, inciso 7 e 8, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 67, e artigo 1º da Lei Municipal nº 1479, de 14 de maio de 2001, o denunciado a. não praticou ato contra expressa disposição de lei, na medida em que não foi ele quem nomeou os servidores em 1º de novembro de 2018 e 24 de agosto de 2020. B. Não se omitiu ou negligenciou diante dos fatos, na medida em que, ao tomar conhecimento no interstício de 1º de janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021, procedeu às exonerações, diga-se de passagem, antes mesmo do recebimento da denúncia, em 3 de maio de 2021. É o relatório preliminar ao plenário dessa Casa Legislativa para apreciação. Subscreveram o relator Edivaldo Israel Amâncio e o membro Tiago Antônio Ataíde Beca. Encerrou, senhor presidente. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do relatório preliminar do presidente da comissão, optando pelo prosseguimento da denúncia. Comissão processante, processo número 1/2021. Marcos Paulino da Silva, brasileiro, casado, vereador no município de Anhembi, estado de São Paulo, portador da cédula de identidade aqui identificado, inscrito no CPF também identificado, residente domiciliado na Alameda das Margaridas, número 61, bairro Nova Anhembi, CEP 18.620.000, vem apresentar seu voto separado do relatório preliminar da Comissão de Investigação e Processante número 1/2021, pelos motivos e fatos de direito a seguir. Trata-se de denúncia que visa a cassação do mandato do senhor prefeito municipal interino Lindeval Augusto Mota, apresentada pelo cidadão Carlos Peçanha de Lima Esteves, apontando a ocorrência de infração político-administrativa praticada pelo senhor prefeito a seguir descrita.
A. Omissão, negligência, a prática de nepotismo. Protocolizada na Câmara Municipal no dia 29 de abril de 2021, a denúncia foi lida e recebida por 8 votos a favor e apenas um contrário pelos senhores vereadores na 7ª sessão ordinária realizada no dia 3 de maio de 2021. Ato contínuo em respeito ao princípio da proporcionalidade partidária previsto no artigo 58, parágrafo 1º da Constituição Federal, a comissão processante foi formada com o sorteio dos vereadores dentro dos partidos qualificados, proporcionalidade partidária, a compor a comissão. Realizado o sorteio, a comissão foi composta pelos vereadores Marcos Paulino da Silva, Edivaldo Israel Amâncio e Tiago Antônio Ataíde Beca. Em reunião, os membros da comissão elegeram o vereador Marcos Paulino da Silva como presidente, o vereador Edivaldo Israel Amâncio como relator e o vereador Tiago Antônio Ataíde Beca como membro. No dia 6 de maio de 2021, a comissão se reuniu e decidiu que a notificação do senhor prefeito municipal interino ocorreria no dia 7 de maio de 2021, pois se faz necessário que a ata que aprovou, recebeu e informou a comissão seja encaminhada juntamente com a contrafé. Nos dias 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 de maio de 2021, o presidente da comissão tentou notificar o prefeito municipal interino, tanto na sede do Poder Executivo e na sede da Subprefeitura de Piramboia, como em sua residência, sendo sempre informado que o prefeito não se encontrava ou que deveria comparecer em outro dia, na expectativa de que o mesmo comparecesse. No dia 17 de maio de 2021, a comissão se reuniu e decidiu prosseguir com a citação do prefeito municipal interino por edital, nos termos do artigo 5º, inciso 3, do Decreto-Lei nº 201/67. Desculpa. O presidente da comissão ainda tentou fazer a citação do prefeito municipal interino pessoalmente no dia 18 de maio de 2021 e não obteve êxito. No dia 14 de maio de 2021, o edital foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, com republicação no dia 22 de maio de 2021. Ressalto que nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2021, o presidente da comissão tentou novamente a citação pessoal do prefeito municipal interino, mas também não obteve sucesso nas tentativas. No dia 26 de maio de 2021, o prefeito municipal interino, Lindeval Augusto Mota, apresentou o requerimento para a Câmara Municipal de Anhembi, solicitando cópia integral do processo número 1/2021. O presidente da Câmara, Rodrigo Augusto de Moura, encaminhou o requerimento para conhecimento do presidente da comissão processante, Marcos Paulino da Silva, mediante o ofício número 125/21. No dia 27 de maio de 2021, o presidente da comissão, por intermédio de despacho, deferiu o pedido do denunciado. Em 28 de maio de 2021, o prefeito municipal interino recebeu a cópia integral do processo, contendo denúncia, ata de sessão que aprovou a denúncia e demais atos praticados. No dia 1º de junho de 2021, o prefeito municipal interino, através de requerimento à Câmara Municipal de Anhembi, solicitou a cópia dos documentos pessoais do presidente da comissão processante. O presidente da Câmara deu ciência do pedido da comissão no dia 1º de junho de 2021, mediante o ofício número 131 de 2021. Em 1º de junho de 2021, através de despacho, o presidente da comissão processante indeferiu o pedido do prefeito municipal interino por entender que seus documentos pessoais não eram pertinentes ao processo, sendo a solicitação totalmente infundada. Deu ciência do despacho ao prefeito, mediante ofício CIP número 03/2021, protocolado na Prefeitura de Anhembi no dia 1º de junho de 2021, sob o número 391/2021. No dia 8 de junho de 2021, o presidente da comissão processante convocou reunião com os membros, pois o prefeito não apresentou defesa no prazo, que se encerrou em 7 de junho de 2021. No dia 9 de junho de 2021, em reunião, o presidente informou aos membros que a comissão tinha 5 dias para emitir relatório sobre a denúncia, a partir do esgotamento do prazo de defesa do denunciado, nos termos do artigo 5º, inciso 3 do Decreto-Lei nº 201/67. Na sequência, o relator Edivaldo disse que entraria em contato com o prefeito para que o mesmo trouxesse a sua defesa, mesmo que fora do prazo.
O presidente e o procurador da Câmara disseram que a defesa seria recebida, os argumentos seriam analisados, mas queria ser certificada que for entregue intempestivamente. No dia 9 de junho de 2021, o prefeito municipal interino, através de seu advogado, apresentou defesa alegando a condição de prefeito interino do denunciado, b. da denúncia de seus atores, c. da ciência da incompatibilidade à efetiva exoneração, d. do recebimento da denúncia pela Câmara Municipal, perda de objeto e possibilidade de outras providências, desproporcionalidade, e parcialidade manifesta do presidente da Câmara envolvido direto com a incompatibilidade, f. nepotismo e alcance da súmula vinculante número 13 e da Lei Municipal número 1419/2001. Em resumo, nega a ocorrência de qualquer infração política administrativa, requerendo o arquivamento da denúncia. Em caso de não arquivamento, requer a oitiva de 3 testemunhas. É o relatório onde passo a opinar. O presente relatório visa dar meu voto sobre as condições da denúncia, ou seja, se é o caso de arquivamento pela absolvição sumária do prefeito denunciado, Ao meu ver, não é o caso de arquivamento, já que os fatos alegados da defesa não foram suficientes para contrapor aqueles deduzidos na denúncia, razão pela qual se faz necessário o prosseguimento do processo. Intempestividade da defesa prévia e da preclusão da produção de prova testemunhal. A defesa prévia apresentada pelo denunciado no dia 9 de junho de 2021 foi protocolada intempestivamente aos autos, sendo que o prazo se encerrou no dia 7 de junho de 2021. Por esse motivo, os argumentos levantados pela defesa deverão e irão ser analisados por minha pessoa, devendo os mesmos serem comprovados mediante prova documental acostada aos autos, pois não haverá dilação probatória para tal, pelo fato do denunciado ter perdido o prazo. Irei opinar pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, tendo em vista a preclusão, artigo 223 do Código do Processo Civil, in verbis, artigo 223, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Passo, portanto, a discorrer sobre todos os argumentos descritos na defesa. Vejamos. Da condição de prefeito interino do denunciado. Alega o senhor prefeito interino que, pelo fato de estar exercendo o cargo de prefeito interinamente e que não esperava tal situação, não poderia ser responsabilizado por fatos pretéritos à sua posse no Executivo em 1º de janeiro de 2021. Ocorre que o fato de que o denunciado é prefeito interino não o exime de qualquer responsabilidade por atos praticados no cargo. Ademais, senhor Lideval já esperava assim sentar a cadeira de chefe do Poder Executivo, pois, com o fato público e notório ocorrido nas últimas eleições, era de conhecimento de todos os vereadores eleitos que o eleito presidente da Câmara iria assumir o Executivo interinamente. Por fim, apesar das contratações terem sido feitas em tempos anteriores à sua posse, o denunciado não pode alegar desconhecimento da lei, como citado na própria denúncia, pelo fato de que o mesmo era vereador. Voltando só aqui um pouquinho. Por fim, apesar das contratações terem sido feitas em tempos anteriores à sua posse, o denunciado não pode alegar desconhecimento da lei, como citado na própria denúncia, pelo fato de que o mesmo era vereador na época em que a Lei Municipal 1479 de 2001 fora aprovada, e mais, seu ex-assessor, o senhor Manuel Ferreira de Andrade Júnior, era o presidente da Câmara na legislatura que a citada lei passou pelo plenário. Pelo acima explicitado, não há o que se falar da não responsabilização do denunciado. Da denúncia e seus atores. Sobre os envolvidos na denúncia, alega o denunciado que o denunciante, senhor Carlos Peçanha de Lima Esteves, é suplente ao cargo de vereador, tendo em vista a sua participação nas últimas eleições pelo Partido Progressista, sendo interessado direto em sua cassação. Indaga ainda que o presidente interino da Câmara, senhor Rodrigo Augusto de Moura, é também interessado direto na cassação, além de envolvido direto, pois as pessoas que estavam nomeadas no Executivo, desde administrações anteriores, têm relação de parentesco com sua pessoa. Alega ainda que o seu interesse
diz respeito ao mesmo ser o sucessor para prefeito interino, se a cassação ocorrer. O denunciado vai mais longe e diz ainda que o presidente da Câmara, quando assumiu o poder legislativo interinamente, deveria dar conhecimento de seus parentes para o prefeito. E mais, diz ainda que além do mesmo optar pelo silêncio, estava ciente de movimentações internas de vereadores, como do senhor Rodrigo Elias Pinto, que por meio de requerimentos números 2/2021 e 9/2021, juntou documentos e cedeu para terceiro fazer a denúncia. Cita ainda que o vereador Rodrigo Elias Pinto é sucessor imediato da presidência na Câmara por ser atual primeiro secretário. Ademais, alega ainda o denunciado que após as informações adquiridas com os requerimentos da Câmara, exonerou os envolvidos em 30 de abril de 2021, afastando então a caracterização de nepotismo e sua eventual responsabilização, tendo em vista que a denúncia for aceita em sessão ordinária no dia 3 de maio de 2021. As alegações não merecem prosperar. Vejamos. Sobre o senhor Carlos, denunciante, ser interessado na cassação por ser suplente direto, não é verídico, tendo em vista que para o mesmo assumir cargo de vereador, o suplente atual, o suplente atual do senhor Lindeval, o vereador João Tomé Filho, deveria desistir ou perder o cargo. Outro ponto é que não há na legislação, na doutrina ou na jurisprudência previsão de que a denúncia não possa partir de cidadão que ostenta a qualidade de suplente, mesmo que podendo vir a assumir cargo eletivo de vereador. Sobre o presidente da Casa de Leis, senhor Rodrigo, beira o absurdo as alegações de que o mesmo deveria avisar a irregularidade para o prefeito, mesmo que soubesse, o que não é o caso. O senhor Rodrigo Augusto de Moura só foi tomar conhecimento da situação de nepotismo quando o requerimento número 9/2021, de autoria do vereador Rodrigo Elias Pinto, que foi protocolado em fevereiro de 2021 na Câmara. Ou seja, quando o presidente da Câmara tomou ciência da situação, o prefeito também ficou sabendo, tendo em vista que após passar pelo plenário em sessão transmitida ao vivo nas mídias sociais do Legislativo, o documento fora encaminhado para a Prefeitura na mesma semana. Ressalta-se também que por mais que os envolvidos sejam parentes do presidente da Câmara, que os manteve contratado, mesmo após tomar conhecimento da situação ainda em fevereiro, foi o senhor prefeito, que é o gestor do Poder Executivo. O presidente da Câmara não exerce atos administrativos sobre o Executivo, apenas sobre o Legislativo, respeitando o princípio da separação dos poderes. Também, a alegação de que o presidente tinha conhecimento de movimentações internas dos vereadores, no mais, o vereador Rodrigo Elias Pinto, é totalmente inventada, pois qualquer vereador tem o direito de requerer informações por meio de requerimentos e os mesmos, após passar pelo plenário, são públicos. Ou seja, qualquer cidadão pode baixar no site da Câmara Municipal de Anhembi, até mesmo o denunciante. Não há que se falar de qualquer tipo de movimentação por parte dos vereadores. No tocante à denúncia ter sido aceita em sessão no dia 3 de maio de 2021 e o prefeito interino ter exonerado os envolvidos em 30 de abril de 2021, motivo pelo qual não haveria motivo pela aceitação da denúncia, cabe ressaltar que a exoneração, após mais ou menos 100 dias de governo, só ocorreu após o chefe do Executivo tomar conhecimento do protocolo da denúncia que ocorreu no dia 29 de abril de 2021. Pelo demonstrado anteriormente, está afastada qualquer alegação de interesses pessoais na denúncia. Da ciência da incompatibilidade à efetiva exoneração. Da ciência da incompatibilidade à efetiva exoneração. Nas alegações, o denunciado tenta mais uma vez se eximir de sua responsabilidade, dizendo que exonerou os envolvidos e que as nomeações são de governos anteriores. Diz que não houve a chamada fase de transição e que, após tomar conhecimento da irregularidade, não manteve as pessoas nos cargos. Alega ainda que a Câmara Municipal se faz valer do ensejo da denúncia para instrumentalizar ações políticas, prejudicando o denunciado para os pleitos suplementares, já que foi escolhido o candidato a prefeito pelo seu partido em convenção partidária realizada em 1º de junho de 2021. No meu ver, a tentativa do prefeito interino de se eximir de sua responsabilidade não é razoável, tendo em vista que, apesar das nomeações terem sido feitas em governos anteriores, o mesmo só exonerou após 100 dias de governo,
e ainda assim porque tomou conhecimento da denúncia do senhor Carlos Peçanha de Lima Esteves. A Lei Municipal número 1469 de 2021, em seu artigo 1º, é bem clara sobre o nepotismo. Vejamos. Artigo 1º. A administração pública municipal, direta ou indireta, não poderá contratar ou nomear, manter, contratado ou nomeado qualquer pessoa que queira ocupar ou ocupe cargo de confiança ou que seja demissível ad nutum, desde que mantenha parentesco em linha reta, colateral ou afim, até o 3º grau, com o prefeito, vice-prefeito e presidente da Câmara. Com isso, está mais que comprovado o chamado nepotismo indireto, combatido pela legislação e abrangido pela súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Além do mais, a alegação do processo estar sendo usado para prejudicar o denunciado politicamente não prospera, tendo em vista que os atos praticados pelo mesmo, enquanto chefe interino do Poder Executivo, em nada tem relação com as eleições, seja registro de candidatura, entre outros. Pelo exposto, não há o que se falar em não responsabilização ou interesse da Câmara em prejudicar suas intenções políticas. Do recebimento da denúncia pela Câmara Municipal, perda do objeto e possibilidade de outras providências, desproporcionalidade. Alega o denunciado que a Câmara não deveria ter recebido a denúncia pelo fato de que a sessão que isso ocorreu foi após a exoneração dos envolvidos, e ainda diz que a Casa de Leis foi desproporcional pelo fato de que a lei municipal que versa sobre o nepotismo contém que outras medidas pertinentes poderiam ser tomadas, que não fosse a aceitação da denúncia. Ressalto que, apesar da denúncia ter sido aceita na 7ª sessão ordinária, realizada em 3 de maio de 2021, e as exonerações dos envolvidos teriam ocorrido em 30 de abril de 2021, não há o que se falar que não haveria motivos para aceitação do documento, tendo em vista que as exonerações ocorreram após 100 dias de governo e somente após o protocolo da denúncia que ocorreu no dia 29 de abril de 2021. Com isso, há mais ou menos 100 dias de omissão ou negligência do prefeito interino. Isso, mesmo sabendo da irregularidade, não tomou providência. Sobre a menção de outras medidas pertinentes, que não aceitação da denúncia, citada no parágrafo único do artigo 6º da Lei Municipal número 1479/2021, ressalto que a Câmara Municipal apenas seguiu o rito processual do Decreto-Lei número 201/67, tendo em vista que, em situações de responsabilização de prefeitos e vereadores sobre os crimes previstos no ditame legal, tem de obedecer ao rito estipulado na norma. Portanto, não há que se falar de perca de objeto da denúncia ou desproporcionalidade da Câmara Municipal de Anhembi. Parcialidade manifesta do presidente da Câmara, envolvido direto com a incompatibilidade. A defesa do denunciado alega que o presidente da Câmara, Rodrigo Augusto de Moura, é parcial por ser sucessor à cadeira de chefe do Executivo, em caso de cassação, e que o vereador Rodrigo Elias Pinto também é parcial por ser sucessor à cadeira de chefe do Legislativo, por ser primeiro secretário. Alega ainda que o presidente da Câmara, na sessão que aceitou a denúncia, em sua palavra livre, disse que sabia que seus parentes estavam em cargo comissionado, motivo pelo qual sabia do nepotismo. Ao meu ver, há um erro de entendimento sobre as sucessões às cadeiras de chefe do Executivo e chefe do Legislativo, pois, no caso atual, se o prefeito interino for cassado, não há previsão de sua substituição pelo presidente interino da Câmara e nem substituição deste pelo primeiro secretário. No caso da cassação ocorrer, haverá uma nova eleição para a mesa diretora da Câmara, onde o escolhido assumirá o Executivo até as eleições suplementares. Administrativo, reexame necessário, afastamento do prefeito, do vice, do presidente da Câmara Municipal, outros legitimados para substituição, ausência de previsão legal, posse do segundo secretário da Câmara como prefeito interino, ilegalidade, ato anulado. 1. Afastado o prefeito municipal, como também aqueles que lhe substituiriam, na ordem de impedimentos prevista na Lei Orgânica Municipal, quais sejam o vice-prefeito e o presidente da Câmara, não poderia assumir interinamente a prefeitura aquele que figurava como segundo secretário na Câmara, mesmo quando inexistia previsão legal expressa acerca de quem mais deveria ser chamado
para a mencionada substituição. 2. Andou bem a magistrada de primeiro grau ao entender pela ordem de substituição do presidente da Câmara Municipal na forma prevista em seu regimento interno. 3. Remessa improvida. TJ do Maranhão, reexame necessário 0280692011 MA 0000068547 2010 810 0084. Relator Lourival de Jesus Cerejo Souza. Data de julgamento 10 de dezembro de 2012, Terceira Câmara Civil. Data de publicação 17 de dezembro de 2012. Com base na jurisprudência citada, podemos usar como analogia que a Lei Orgânica Municipal de Anhembi não abrange a sucessão para o caso atual e nem o regimento interno da Câmara Municipal de Anhembi. Fato que comprova que se a cassação ocorrer, as substituições mencionadas pela defesa seriam ilegais. Não há, então, parcialidade do presidente da Câmara ou do primeiro secretário. Nepotismo e alcance da súmula vinculante número 13 e da Lei Municipal número 1479/2001. Aqui a defesa alega que não houve configuração no caso denunciado do nepotismo, da súmula vinculante número 13 do STF ou da infração do artigo 1º da Lei Municipal número 1479/2001. Apresenta a defesa jurisprudências, querendo dar a entender de que o nepotismo não foi configurado na situação, bem como cita que não há provas da denúncia no suposto nepotismo. No tocante à alegação em defesa de que faltam provas, acredito que a mesma deve ser lida novamente, pois provas não faltam, desde capturas de tela no portal de transparência da Prefeitura, que comprovam os envolvidos nos cargos, até as citações de leis explicando o nepotismo que supostamente está configurado. A súmula vinculante número 13 do STF, que versa sobre nepotismo, apesar de bem categórica, não esgota as possibilidades do caso. Logo, entendemos que cada caso deve ser analisado muito bem, quando não citado diretamente na súmula. Podemos elencar o caso da denúncia com o seguinte entendimento. Ementa, agravo de instrumento, nepotismo, nomeação de assessor parlamentar, súmula vinculante número 13, não esgotamento das hipóteses, nepotismo, indireto, sogro, chefe de gabinete do prefeito, probabilidade caracterizada, agravo de instrumento conhecido, provido. 1. A nomeação da agravada como assessora parlamentar, cujo sogro, portanto, parente em primeiro grau, em linha reta por afinidade, figura como chefe de gabinete do prefeito local, e a sua sobrinha ocupa o cargo de chefe de gabinete do presidente da Câmara de Vereadores naquele município, revelam um inegável contexto de nomeações de membros do mesmo grupo familiar nos poderes legislativo e executivo de Afonso Cláudio, que não pode ser ignorado, o que ganha força quando consideradas as alegações do Ministério Público no sentido de que somente nesta legislatura é que os membros da família vieram a ser alçados aos cargos mencionados. 2. A súmula vinculante 13 e a legislação não esgotam as hipóteses de nepotismo, sendo mesmo impossível antever todos os expedientes e subterfúgios perpetrados para burlar os princípios e as normas voltadas à sua vedação. Nesse contexto, a caracterização do nepotismo não se impõe necessariamente à subordinação hierárquica ou à troca de nomeações. 3. A análise da ocorrência ou não de nepotismo é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de efetiva influência familiar na nomeação de ocupante de cargo ou função pública em comissão. STF, reclamação 19.911. 4. Além desse caráter objetivo, por si só, lançar a aparente vedação à nomeação da agravada, pela simples ocupação de cargo comissionado por seu sogro, há também de se considerar que seu sogro ocupa cargo de considerável influência, como chefe de gabinete do prefeito. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Acórdão vistos, relatados e discutidos nesses autos, acórdão os desembargadores da Primeira Câmara Civil, por unanimidade, conhecer da provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator, Vitória, Espírito Santo, 2018, presidente e relator. Com base na jurisprudência acima, podemos entender que há vários tipos de nepotismo que a súmula número 13 do STF não abrange, pois, por mais que não enseje ligação familiar direta dos envolvidos com o denunciado,
É inegável que poderiam existir fortes influências políticas por parte de seu ex-assessor para com o chefe do Legislativo, por exemplo, por este ser genro daquele. Portanto, não há que se falar em não caracterização do nepotismo no caso denunciado. É o relatório Anhembi, 14 de junho de 2021, Marcos Paulino da Silva, presidente. Tem dois termos de declaração aqui que o presidente solicitou a leitura também. Termo de declaração. Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2021, às 15 horas, eu, Edivaldo Israel Amâncio, vereador e relator da comissão processante, juntamente com Tiago Antônio Tairibeca, vereador e membro da comissão processante, entregamos o relatório preliminar conforme o artigo 5º, inciso 3 do Decreto-Lei nº 201/67. Constata-se que na oportunidade o vereador e presidente da comissão processante, Marcos Paulino da Silva, discordou do nosso parecer e resolveu apresentar relatório separado. Salienta-se que o presidente da comissão apresentou seu relatório somente à noite, por mensagem aplicativa, fora do horário combinado pela comissão, o qual seria até às 16 horas. Anhembi, 15 de junho de 2011, Anhembi, 15 de junho de 2021, Edivaldo Israel Amâncio, relator da comissão, Tiago Antônio Tairibeca, membro. Termo de declaração. Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2021, às 22 horas e 13 minutos, finalizei meu relatório preliminar, nos termos do artigo 5º, inciso 3, do Decreto-Lei nº 201/67, onde votei separado ao do relator da comissão processante número 1/2021, por não concordar com seu relatório, que fora apresentado às 15 horas. Às 22 horas e 16 minutos do mesmo dia, enviei no grupo da comissão processante, no aplicativo WhatsApp, meu relatório em arquivo PDF, para conhecimento dos outros membros. Após, imediatamente, procedi à juntada do meu relatório aos autos desse processo, tempestivamente, pois o prazo limite para apresentação do mesmo era até o dia 14 de junho de 2021. Anhembi, 15 de junho de 2021, Marcos Paulino da Silva, presidente da comissão. Finalizada a leitura, passaremos para a votação nominal para arquivar ou prosseguir com a denúncia contida no processo ético disciplinar número 01/2021. Deixo claro que, caso queira, cada vereador terá 5 minutos para justificar seu voto, sem discussões ou apartes. Seguindo, por ordem alfabética, Anísio Tobias Filho, o senhor é a favor ao arquivamento da denúncia? Não. O senhor quer usar os 5 minutos? Antônio Marcos da Silva, o senhor é a favor ao arquivamento da denúncia? Não. O senhor quer fazer o uso de 5 minutos? Dispenso. Edivaldo Israel Amâncio, o senhor é a favor ao arquivamento da denúncia? Sim. O senhor quer usar os 5 minutos? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite ao pessoal que está vendo pelas redes sociais, ouvindo pelas rádios. Só venho pedir aqui aos nossos nobres vereadores e que confio também e espero que gostam de Anhembi, Piramboia, devem considerar esse fato e entender que foi
político, pois quando deu entrada na Câmara, no dia 3 de maio, os funcionários citados já haviam sido exonerados do cargo. Então, eu ainda continuo achando que é político e meu voto é a favor do arquivamento. Certo. João Tomé Filho, o senhor é a favor ao arquivamento da denúncia? Poderia repetir, por favor? Não. O senhor quer usar os 5 minutos? Dispenso. Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, o senhor é a favor ao arquivamento da denúncia? Não. O senhor quer usar 5 minutos? Quero sim. Senhor presidente, nobres colegas, servidores da Câmara que nos assistem, cidadãos que nos acompanham através das redes sociais e da rádio Anhembi FM 87,9. Dada a relevância do assunto, entendo que meu voto deva ser justificado, o que faço a seguir. Da lei municipal que proíbe o nepotismo, Lei Municipal sob o número 1479, de 14 de maio de 2011, que esse artigo, em seu artigo 1º, assim dispõe. A administração pública, direta ou indireta, não poderá contratar ou nomear, manter contratado ou nomeado qualquer pessoa que queira ocupar ou ocupe cargo de confiança ou que seja demissível ad nutum, desde que mantenha parentesco em linha reta, colateral ou afim, até o 3º grau, como prefeito, vice-prefeito e presidente da Câmara. Na condição de vereador, de cidadão e comprometido em fazer prevalecer a transparência da administração pública municipal, me vejo na obrigação de votar pelo prosseguimento. Nesse momento, podemos assegurar que todos nós estamos amparados e obrigados ao rigoroso cumprimento das leis e que jamais há que se alegar ignorância. Ademais, vale salientar o princípio geral do direito de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei é bastante antigo. Era aplicado no Império Romano, na Idade Média, e que até hoje esse princípio faz bastante sentido. Quando a legislação é inspirada no certo e errado, intuitivos, naquilo que pode ser chamado direito natural. Por fim, ressalto que nesse momento que me externo de qualquer compromisso político, justifico o meu voto e me mantenho na certeza que o ato, a postura do chefe do Executivo Municipal será analisado e apurado com toda a isenção, rigor e equilíbrio por esta comissão aqui constituída. É isso, presidente. Muito obrigado aos nobres colegas. É só. Boa noite. Obrigado. Dando sequência, Marcos Paulino da Silva, o senhor é a favor ao arquivamento da denúncia? Não. Rodrigo Augusto de Moura, o senhor é a favor ao arquivamento da denúncia? Meu voto é sim. Bom, sigo o parecer do relator, levando em consideração que não foi um cargo que foi contratado por essa administração e levando em consideração também o desligamento das mesmas, no momento que chegou-se a denúncia. Dando sequência, Rodrigo Elias Pinto, o senhor é a favor ao arquivamento da denúncia? Não, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro eu quero cumprimentar todos os meus colegas vereadores,
aos servidores que nos auxiliam nos trabalhos da casa, aos cidadãos que nos acompanham pelas redes sociais e pela rádio AMB FM. A todos, boa noite. Gostaria de cumprimentar também aqui o doutor Luiz Henrique Martim Herrera, que patrocinou aqui a peça defensiva do senhor prefeito interino Lindeval Augusto Mota, cumprimentá-lo pelo esforço e por toda a técnica que ele empenhou na defesa do prefeito, na defesa prévia do prefeito. Senhor presidente, eu peço pelo seguimento da denúncia, até porque, por algumas questões que eu gostaria de fazer constar aqui. De início, é uma defesa prévia que foi apresentada, né? Acredito que no momento mais oportuno de se avaliar a defesa final, as alegações finais, talvez tenha mais condições até do prefeito de se defender melhor, né? Para evitar, talvez, que haja alguma distorção ou a tentativa de se aferir realmente alguma questão simplesmente política. Então eu acho que talvez, dando mais tempo e a instrução percorrer mais o caminho aí, o prefeito vai ter tempo, vai ter mais oportunidade de se defender melhor, né? Até porque, eu faço algumas considerações aqui, né? A questão em si está em torno da lei de nepotismo do município de Anhembi, que já existe desde 2001, né? E como foi mencionado, tanto na denúncia como no relatório aqui, é uma lei que de conhecimento do atual prefeito, do ex-assessor, que eles eram vereadores na época lá, tanto é que se a gente pegar a lei aqui, está sancionada pelo senhor Manuel Ferreira de Andrade Júnior, né? O vereador fez a leitura aqui do artigo 1º da lei de nepotismo aqui. Eu vou só fazer uma constatação aqui. A administração pública municipal, direta e indireta, não poderá contratar ou nomear, manter contratado ou nomeado. Quer dizer, é a mera conduta que já veda aqui a lei. Ali está a mera conduta praticada, né? Só que, logicamente, a gente não pode agir a ferro e fogo, né? Acho que tem que ter a possibilidade do prefeito se defender, porque se for só levar aqui na letra fria nesse momento aqui, já estaria configurado mesmo. Então acho que é uma oportunidade do prefeito se defender. Por isso é necessário dar seguimento, né? Eu pedi para buscarem aqui nos arquivos da casa o projeto de lei na época, né? Porque eu gosto muito de ver as exposições de motivo, que faz parte do processo legislativo, né? E na época o autor desse projeto aqui foi o ex-vereador, ex-prefeito, saudoso ex-prefeito Rui Ferreira de Souza, né? Eu destaquei aqui um trecho aqui, ele coloca bem assim. Deixa eu ver, acho que eu pulei um pedaço aqui. A prática de contratar parentes para ocupar cargos públicos de confiança, demissíveis ad nutum, atenta e viola, pois, com o princípio da moralidade pública, devendo, por esta razão, ser coibida a prática do nepotismo com rigor e eficiência e em moldes a ser assegurada a soberania popular, através da forte e dominante opinião pública a respeito dessa questão. Eu acho que quem esteve atento a esse momento político na época, em 2001, conhecia que o nepotismo era um assunto que estava em pauta até em rede nacional, né? Vários casos que estouravam por Brasil afora, né? Ou seja, quer dizer, o princípio que gerou essa lei aqui, ela deve ser respeitada. Essa é uma lei que está em vigor no nosso município. Alegar, eu acho que foi muito frágil esse ponto da defesa, alegar que o prefeito ele exonerou antes do recebimento da denúncia. Coincidentemente, a denúncia foi protocolada dia 29 de abril. Dia 30 teve a exoneração, coincidentemente, sendo que tem requerimento meu aqui nessa casa de leis aqui desde fevereiro, especificamente sobre o assunto, e que até hoje não veio resposta. Se perpetuou. A prática de nepotismo se perpetuou.
da forma como está prevista na nossa lei municipal. Então, eu voto para que dê seguimento a esse procedimento, senhor prefeito, senhor presidente, até para o prefeito poder se explicar melhor sobre o ocorrido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Dando seguimento, Tiago Antônio Ataíde Beca. O senhor é a favor ao arquivamento da denúncia? Sim. Gostaria de explanar? Boa noite a todos, boa noite, presidente, nobres colegas de casa, as pessoas que estão assistindo pelas redes sociais e os ouvintes da rádio. Quero explanar aqui que sou a favor ao arquivamento, pois vejo algumas contradições na denúncia, até por fim sendo suplente, por mais que não seja direto, mas sim do nosso partido, Progressistas, né? Também vejo um pouco da parte política em si, mas não vem ao caso. Também explano junto com o relator que é a melhor forma de arquivamento. Muito obrigado a todos. Por 6 votos a favor e 3 votos contrários, declaro que a denúncia prosseguirá seu trâmite conforme artigo 5º, inciso 3º do Decreto de Lei número 201/67. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente sessão. Muito obrigado a todos os vereadores e uma boa noite.